Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Olá, já estamos começando aqui a nossa terceira aula de teologia contemporânea e eu considero também esse assunto que nós vamos lidar um dos mais importantes dentro desse estudo da teologia atual, que é o movimento fundamentalista. Tá? Os efeitos dele, graças a Deus, se sente até hoje, a gente pode dizer o seguinte, que o movimento fundamentalista é um movimento que se contrapõe à teologia liberal. Ele foi uma espécie de barreira, ele foi uma espécie de resistência contra aquela deturpação da verdade revelada. Então, eu considero isso aqui muito importante. Então, vamos entender o que aconteceu, vamos entender também o valor disso para nós hoje como cristãos. Hoje nós estamos sob ataque de diversas teologias distorcidas, não só a liberal, mas outras também, e uma reação a isso sempre vai se fazer necessária. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Eu gosto dessa frase aqui, lembra que nós falamos dele na aula passada, do Gresham Machen, que foi uma pessoa que fez resistência ao movimento da teologia liberal, da teologia histórico-crítica. Então, ele escreve essa frase aqui, eu guardo muito ela, eu uso muito nas minhas aulas, que é: em tempos de crise, Deus sempre salvou a igreja, mas ele sempre a salvou pelos teimosos defensores da verdade, e não pelos pacifistas teológicos. Então, veja só, o que ele está dizendo aqui é que você tem pessoas que às vezes vê a teologia liberal, acham que, não, está tudo bem, são gente boa, né? Mas nós temos que ser teimosos defensores da fé. Nós temos que ser aquelas pessoas que a revelação que Deus nos deu, aquela que nós temos, que tem nos salvado, que tem levado a humanidade a Ele, nós temos que lutar por ela, como diz Judas 3, né? Batalhar pela fé de uma vez por todas entregue aos santos. Então, nós temos que ter ser defensores teimosos da verdade e não pacifistas teológicos, tá? Então, o Gresham Machen foi muito feliz nessa frase dele, eu gosto muito, e eu acho que o que a gente serve bem para descrever o movimento fundamentalista. Vamos lá, definições do movimento fundamentalista, leia aqui comigo. Fundamentalismo foi um movimento protestante conservador surgido nos Estados Unidos no início do século XX. Sua ênfase principal estava em uma interpretação literal das Escrituras e a conservação da grande tradição teológica cristã em oposição ao liberalismo. Então, aqui já deu para você entender, né? Vieram esses teólogos liberais, destruindo toda a fé cristã desde os seus fundamentos. Então, se levanta este movimento lá nos Estados Unidos, que são protestantes, conservadores, né? E o que eles vão? Não, a Bíblia é aquilo que está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Vou falar uma coisa bem simples. A Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem, então pronto, ele nasceu de uma virgem. A Bíblia diz que ele ressuscitou dos mortos, então ele ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que existe inferno, então existe inferno. Então, este movimento, ele estava se opondo a toda a distorção que o liberalismo teológico estava ali querendo trazer, né? E aí a gente aqui uma citação do Alan Sell, em que ele vai contrastar o cristianismo bíblico, o cristianismo real, o cristianismo que até então se tinha crido, falado, pregado, contra o modismo da teologia liberal. Então, aqui, não há dúvida de que o cristianismo está sendo ameaçado por graves e grandes perigos. Dois sistemas de vida estão se digladiando em um combate mortal. O modernismo, que é a teologia liberal, teologia histórico-crítica, né? O método histórico-crítico. O modernismo certamente construirá um mundo só seu, com base no homem natural, e construirá o próprio homem com base na natureza. Enquanto que, por outro lado, todos os que reverentemente se ajoelharem diante de Cristo e o adorarem como Filho de Deus vivo, como o próprio Deus, tentarão salvar a herança cristã. Deu para você captar um pouquinho aqui o cerne da batalha? E a verdade aconteceu. A teologia liberal construiu o seu próprio mundo, construiu
o seu próprio cristianismo, que não é o cristianismo bíblico. Agora, aqueles que são de Cristo, aqueles que conhecem a Deus, têm edificado a verdadeira igreja de Jesus Cristo, os verdadeiros defensores da palavra de Deus, da verdade de Deus, da salvação de Deus. Então, essa aqui é a diferença que ele queria trazer. Então, vamos lá. Principais pontos do fundamentalista, do movimento fundamentalista, para a gente entender. Então, eu diria que são esses pontos aqui, e a gente vai desenvolver aqui ao longo da aula, tá? Se eu passar um pouquinho, gente, porque eu considero essa aqui essa aula muito importante para você entender. Talvez a gente não use o título fundamentalista, talvez ele já foi maculado com algumas coisas, mas eu e você temos a nossa base aqui. Primeiro, a gente vai ver sobre o uso moderno do termo, nós vamos ver oposição ao liberalismo, dogmatismo e relativismo, origem histórica, publicação dos fundamentos, o julgamento do macaco. Vamos ver aqui para a gente entender, até esse julgamento do macaco, você vai ver o que isso significa, para a gente poder caminhar e a gente realmente nos posicionarmos. Eu acho que nós estamos vivendo uma época em que nós temos que nos posicionar teologicamente. Se eu creio na Bíblia, eu creio na Bíblia. Não, mas se você crê desse jeito, você é isso, ou você é aquilo outro. Mas eu creio na Bíblia. É ser cristão de fato é crer na Bíblia. Não é ser pacifista teológico, não para não ofender a pessoa. Bom, não é bem assim. A palavra de Deus tem que ser guardada. Mas vamos lá. Primeiro, o uso moderno do termo. Por que isso? Porque fundamentalismo cristão é essencialmente esse movimento teológico antiliberal. Então, esse que é o fundamentalismo cristão. Agora, o que acontece hoje, né? Usar o termo para definir grupos radicais de qualquer religião é igualá-lo ao fundamentalismo teológico, é desonestidade intelectual. Por que eu quero dizer isso? Você deve estar escutando hoje, você vai escutar às vezes, fulano é fundamentalista, fundamentalista isso, fundamentalista aquilo. Gente, o fundamentalista islâmico, aquele que explode, que mata pessoas, é uma coisa. O fundamentalismo como movimento cristão é outra coisa completamente diferente. Mas, hoje, na guerra cultural que a gente vive, o que eles querem fazer? Eles querem dizer, se você é fundamentalista, você é igual aquele que explode matando pessoas. Não, gente, são coisas completas. Por que esse nome é fundamentalismo? Por causa dos fundamentos. A minha fé, a minha crença tem fundamento. Eu sei porque eu creio no que eu creio. Eu tenho razão porque eu creio no que eu creio. Não tem nada a ver com ser agressivo, não tem nada a ver com causar dano ao outro. Mas continuando aqui, ó. É falso o estereótipo que retrata todos os fundamentalistas como pessoas incultas, desprivilegiadas social e economicamente, marginalizadas na sociedade moderna. Muitos fundamentalistas são homens cultos e influentes e sempre foi assim. Ou seja, essas pessoas, eu falo assim, essas pessoas que são cristãos e que digam, não, eu sou um cristão fundamentalista, eu creio no fundamento da Bíblia, mesmo que esse termo hoje está sendo marginalizado, está sendo distorcido, né? Eu quero que você entenda o seguinte, não tem nada de ver pessoas incultas, as pessoas acham que quem crê na Bíblia como palavra de Deus, crê nela literalmente, essa pessoa é uma ignorante. Não é. Assim, aqueles que creem na Bíblia, apenas creem na Bíblia e têm o seu fundamento nela, não são pessoas ignorantes, não são pessoas incultas, não são pessoas irracionais, muito pelo contrário. Elas creem e sabem por que elas creem. Mas vamos lá para a gente pegar. A palavra adquiriu o sentido de radical e é usado pelo meio secular em um sentido pejorativo. Então, você vai encontrar esse termo usado, inclusive, às vezes, em jornais, revistas. A pessoa que é fundamentalista, é um cristão fundamentalista, ela é tratada isso como uma forma pejorativa. Eu tenho fundamento, sim. Né? A taxação de fundamentalista tem sido usado para qualquer pessoa que afirme crer em absolutas. Eu creio em verdades absolutas. Eu não creio que tudo é relativo. Mas eles usam essa palavra como algo muito mal. Eles querem igualar o fundamentalismo islâmico, que muitas vezes faz certas atividades, quer igualar com o fundamentalismo bíblico, cristão, protestante, esse movimento que tem na Bíblia a sua base. Geralmente, o termo tem sido associado a posições tanto religiosas quanto políticas. Os ecologistas radicais também são vistos como fundamentalistas. Você sabe que você tem um pessoal aí dessa área
são, como é que a gente fala assim, ecoterroristas, né? Que eles também são chamados de fundamentalistas, mas não tem nada a ver com esse movimento aqui, quero deixar bem claro, o fundamentalismo, esse movimento ali do século XX foi um movimento bíblico, foi um movimento teológico, foi um movimento forte, um movimento determinado, até militante, em certo sentido, mas nunca um movimento violento ou agressivo, tá? Então, vamos lá. Há uma tendência sutil na mídia e no meio acadêmico de não fazer distinção entre fundamentalismo cristão ou islâmico. Um cristão que condena o homossexualismo como pecado tem sido colocado no mesmo patamar que o fundamentalismo islâmico que o queima ou apedreja. Então, aqui, ó, preste atenção, porque isso aqui, gente, é a sutileza daquilo que nós estamos vivendo e nós temos que aprender a lidar com isso, tá? Então, assim, aqueles que têm o seu fundamento nas escrituras, eles afirmam que a prática homossexual é algo condenado por Deus? Afirmam. Eles incitam ao ódio ou ao assassinato, ou a morrer essas pessoas? Não, não, apenas diz que é pecado, como outras coisas também fala que é pecado. Agora, dentro do islamismo, a morte dessas pessoas, as pessoas são realmente mortas, tá? Mas as pessoas querem igualar, que se eu digo que é pecado, é a mesma coisa que eu digo que tem que matar ou eu mato. Não é a mesma coisa, tá? Então, essa imprecisão do termo fundamentalismo, ela tem sido usada na guerra ideológica. Então, se você dizer, sou fundamentalista, sim, eu creio na Bíblia como fundamento, e ele te iguala ao islâmico que vai explodir pessoas, matar homossexuais, ele vai colocar você no mesmo patamar. Isso é engano. Isso aí é manobra perversa. E nós temos que ter sabedoria e graça para lidar com isso, tá? Então, primeiro ponto é esse aqui, o uso moderno do termo. Segundo, o fundamentalismo, como nós escrevemos aqui, esse movimento começa lá no começo do século XX, ele é, por natureza, um movimento teológico de oposição ao liberalismo. Então, ele tinha uma coisa, esse tipo de ensino que se diz cristão, não é cristão. O verdadeiro cristianismo é esse aqui, tá? Então, vamos ler aqui, que diz assim, ó, basicamente, o movimento fundamentalista cristão do início do século XX surgiu como resistência ao liberalismo teológico. Podemos descrever o movimento fundamentalista como uma teologia militante. Era uma teologia com uma missão: salvar a herança cristã das distorções do modernismo teológico. Deu para você captar aqui? Eu acho que isso aqui é mais claro. Essa herança estava primeiramente na revelação dada por Deus nas Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, na grande tradição do pensamento cristão. Então, você lembra assim que eu falei, né? O primeiro fundamento nosso é a Bíblia. O segundo é a tradição cristã. Não no sentido como a Igreja Católica, a Ortodoxa faz, que coloca a tradição igual à Bíblia, né? Mas no sentido do seguinte, ninguém faz teologia do zero. Qualquer livro de teologia que você vai ler, ele vai citar teólogos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, de todos os séculos, porque todos os cristãos deram alguma contribuição à teologia. Essa tradição, ela é válida, nós aceitamos, mas ela tem que ser, digamos assim, avaliada, ela tem que ser medida pela régua da revelação da palavra de Deus. Pronto, é isso. Esse é o nosso trabalho. Então, né? Então, aqui, o meu chamado, né? O meu chamado é para que você entenda, né? O meu chamado, assim, é para que você compreenda que o trabalho do fundamentalismo teológico é guardar essa teologia que é a revelação bíblica em contraponto com essa teologia liberal, que era uma inovação, destruindo tudo aquilo que foi crido, falado, pregado, tudo aquilo que está nas Escrituras, tá? Então, vou falar assim, mesmo a Igreja Católica, a gente com a tradição, a gente sabe que a tradição acabou trazendo distorções, mas a Igreja Católica, ela reconhecia que a Bíblia era a palavra de Deus, era o padrão de Deus. Mas a teologia liberal, não, ela atacou isso, então, ela atacou os fundamentos da fé cristã. E aí, por que é uma teologia militante? Porque, como nós vamos ver, você tem que fazer algo para impedir que uma falsa teologia venha destruir a igreja. E a gente tem que continuar trabalhando nesse sentido, tá? Trabalhando nessa direção. Mas vamos continuar aqui, né? O contexto do liberalismo teológico foi a era da contestação do passado. Porque a ciência e a razão estavam desmentindo muitas crenças antigas,
alguns chegaram à conclusão que não se podia confiar em nada do passado. O fundamentalismo foi uma espécie de freio, porque era conservador. O conservador não é alguém que se recusa à mudança, mas alguém que acredita que as mudanças devem ser gradativas e parciais. O que aconteceu, gente? Só para a gente entender, né? Você sabe que do século XVI para cá, o conhecimento, a ciência, ela evoluiu muito, o mundo passou por uma compreensão muito maior. E por causa dessa compreensão muito maior, alguns eles começam a jogar fora tudo aquilo do passado. Principalmente os iluministas, e quem estudou o movimento iluminista, já falamos alguma coisa em algumas aulas, os iluministas se julgaram as pessoas mais corretas, e qualquer pessoa que pensasse diferente deles estava errada. Inclusive, eles vão chamar, até expliquei, né, de Era das Trevas, Idade Média. Por quê? Porque ela foi marcada pelo cristianismo, então é trevas. Qualquer pessoa que não concordasse, eles endeusaram a razão. Endeusaram a razão. E é nesse clima que surge essa teologia liberal. Opa, então agora estão descobrindo algumas coisas, que as doenças, elas são causa de micróbios e bactérias e vírus. Então quer dizer que aquilo estava errado, aquela ideia de que pessoas ficam doentes por demônio, então está tudo errado. Eu brinco assim, eu falo que é igual quando você descobre que os seus pais mentiram quando disseram que não podia comer manga com leite. Então meu pai errou, pode comer manga com leite? Então meu pai errou em tudo. Não, ele não errou em tudo, ele tinha aquilo lá. Então, essa é esse momento. É como se vamos fazer uma revisão de tudo e vamos jogar o passado fora. E nesse jogar o passado fora, jogar a realidade fora. Então, esse liberalismo teológico é como se ele quisesse passar uma régua, estava tudo errado até nós e agora nós vamos saber tudo certo. Opa, não é bem assim. E aí é onde entra a sabedoria. Opa, não é bem assim. E esse cristianismo que nós acreditávamos não era o verdadeiro. Opa, era sim. Mas tem isso aqui, tem aquilo ali. Tudo bem, você pode ter uma mudança em algum ponto, você pode ter uma alteração em algum ponto, mas os fundamentos, eles vão permanecer ali. Tá dando para você me entender? Vamos caminhar aqui, né? Terceiro, dogmatismo e relativismo. Gente, isso aqui são duas, digamos assim, abordagens da realidade. O que é o dogmatismo? O dogma é aquilo assim, isso aqui é verdade e pronto. O relativismo é o contrário disso. O relativismo não existe verdade. Cada um tem a sua verdade. Às vezes é verdade para uma, não é verdade para outra. Não. Né? Então há um conflito aqui. Ainda que só recentemente a questão fique clara, nessa disputa teológica estavam na arena duas visões de mundo diferentes: o dogmatismo religioso e o relativismo religioso. A dogmatização é uma forma de reconhecer que certas verdades espirituais são absolutas, não são produtos de ponto de vista. Assim como existem fatos incontestáveis no mundo concreto, o todo é maior do que a parte, a lei da gravidade, a revelação bíblica também apresenta realidades e afirmações. Então, veja só, Trindade é Trindade, não tem como mudar. Jesus nasceu de uma virgem, ele é Deus, né? Não tem como você mudar essas coisas. Todo homem é um pecador. Há céu, há inferno. Essas verdades são dogmáticas, elas são inquestionáveis, elas são inegociáveis. Então, há coisas que eu posso flexibilizar? Claro que pode, né? Então, vamos pensar algumas coisas, você vai, não, isso é tolerável, isso não é tolerável, mas há fatos que você não pode dizer assim, vamos pensar, a lei da gravidade, eu não gosto dela. Ela existe, ela é fato. Então, tem coisas que são absolutas, não são relativas. Elas são inegociáveis, são inquestionáveis. Mas dentro do sistema liberal começa a haver um relativismo, então qualquer crença é válida, né? No liberalismo, as afirmações de natureza religiosa não eram absolutas, estavam sujeitas à análise e aprovação da ciência. A posição rígida do movimento fundamentalista o fez olhar com desconfiança de qualquer afirmação que viesse da ciência. Algumas vezes o pêndulo foi para o outro extremo. Então aqui, e aí é importante dizer que nós vamos tratar aqui. O movimento fundamentalista, ele errou em algumas coisas? Ele errou, né? Justamente por na sua tentativa de defender verdades absolutas, ele defendeu verdades que também não eram absolutas. Nós vamos ver que isso aí aconteceu, né? E ele também começou, e aqui é um problema, ele começa a ver com desconfiança qualquer coisa da ciência. Por quê? Porque a ciência está fazendo um ataque feroz, errado, né? Errado, distorcido, a
crenças cristãs fundamentais. Então, os fundamentalistas também, opa, não é bem assim, não. A coisa não é bem assim, não. Então, muitas vezes, os fundamentalistas se afastaram da ciência, sim. Muitas vezes foram anti-intelectuais, foram. Mas eles também foram também muitas vezes coerentes e conservaram as verdades fundamentais que tinham que ser confirmadas, tá? E aí, assim, que é importante, como é que começa esse fundamentalismo, né? O movimento fundamentalista. Grupos protestantes conservadores atribuíram a si mesmo essa designação no princípio do século XX nos Estados Unidos. Então, esse título de fundamentalista, eles deram a eles mesmos, tá? Entre 1909 a 1915, foi publicada ali uma série de textos com edição superior a 3 milhões de exemplares, com o título de The Fundamentals, os fundamentais, um testemunho a favor da verdade. Então, esses textos é que deram origem ao nome movimento fundamentalista. Por quê? Porque foi o que eles fizeram. Eles trouxeram, esses são os fundamentos da fé cristã. Esses textos vão dar o nome ao movimento fundamentalista, tá? Aqui é muito interessante, ó, do título dessa série, sai o nome de um movimento formado no último terço do século XIX por grupos cristãos conservadores evangélicos. Esse foi crescendo principalmente graças ao suporte financeiro de leigos bem estabelecido. Temos aqui o nascimento do fundamentalismo protestante, que determinará os Estados Unidos e que em pouco tempo começará a ser exportado para outros continentes e países. Foi fundada em 1920 a Associação Fundamentalista por Curtis Lee Low, de uma revista batista conservadora. Com o passar do tempo, surgiram fundamentalistas radicais e liberais. Isso estava relacionado com a flexibilidade de cada grupo com respeito a determinadas questões teológicas, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, é muito interessante, porque é o seguinte, eles começam a ver que as ideias da teologia liberal começam a entrar, pastores começam a ler aqueles livros, seminários teológicos começam, faculdades, universidades começam a ler aqueles livros. Então, eles percebem esse problema. Então, o que eles fazem? Eles pegam esses textos, né? Nós vimos aí 3 milhões, né, publicados, e começam fazem investimento financeiro maciço, começam a mandar esses textos para os pastores, começam a mandar esses textos para professores de teologia, fundam seminários de institutos bíblicos que começam a preparar essas pessoas, e aí você começa, então, a ter um grupo que começa a ver o fundamento da sua fé e começa a resistir à teologia liberal. Eu até fazer aqui uma comparação que é interessante, que eu ouvi isso, tá? Pode ser que eu não seja os detalhes assim, mas eu ouvi isso, achei muito interessante. Que para uma pessoa ser um pastor dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele precisa fazer teologia, não no Mackenzie, que é uma faculdade aberta e que tem curso de teologia, mas porque essa faculdade de teologia ela tem certa gestão do MEC, então eles preferem que os seus pastores sejam formados nos seminários teológicos. Por quê? Porque lá você vai receber fundamentos muito mais seguros. Então, para você entender assim, que essa coisa de teologia, ela é muito importante. E eu falo, às vezes você vai para a faculdade de teologia, muita gente não tem nenhuma noção de apologética, defesa da fé cristã. Então, ele vai lá e ele acaba caindo numa prisão muito forte, uma prisão muito grande, né? Ele acaba caindo nessa prisão muito grande. Qual o resultado disso? Ele distorce todo o seu pensamento teológico. Então, o movimento fundamentalista tinha esse propósito, não deixar que as pessoas caíssem nessa prisão, tá? Na década de 1900... aqui tem mais um ponto que eu queria só falar com vocês, que é a questão da radicalização, tá? Nós vamos falar sobre isso, porque depois o movimento fundamentalista, ele sofre uma cisão, ele sofre ali uma ruptura, porque você tinha ali pessoas que eles eram muito radicais, né? Então, o que eu quero dizer assim, se você não pensa desse jeito, você então não pode ficar no nosso movimento. E não eram questões tão importantes, eram questões secundárias.
eram questões que não ia fazer tanta diferença, mas para eles faziam, por isso o movimento fundamentalista acabou tendo uma cisão futura ali. Mas vamos lá. Aqui nós temos ainda sobre a origem histórica. Na década de 1920 e 1930, surge aquilo que será definido como neo-ortodoxia, que nós vamos falar dela na próxima aula, tá? Para os fundamentalistas, não passava de um novo modernismo, uma forma atenuada de liberalismo, pois a maioria deles rejeitava a inerrância bíblica. Em 1925, com o famoso caso Scopes, mais conhecido como julgamento do macaco, os fundamentalistas radicais entraram no ocaso, não tendo surgido mais nenhum teólogo de destaque, que aqui é onde vai entrar, tá? Então, nós temos os neo-ortodoxos, nós vamos falar deles, também era um movimento teológico que nem era igual aos liberais, mas também rejeitou o fundamentalismo, era um caminho do meio, como nós vamos ver, tá? E os fundamentalistas radicais excluíram eles de vez. Minha percepção é que fizeram bem, tá? Agora, esse caso Scopes, nós vamos falar dele, é muito curioso. Por quê? Porque esse caso Scopes tinha a ver com o ensino do evolucionismo nas escolas, tá? E os fundamentalistas eram, digamos assim, fortemente radicais contra a ideia de evolução, e isso não tem nenhum problema, acho também correto, mas a forma como eles procederam não foi muito positiva, acabou trazendo para eles uma visão negativa, né? Então, esse aqui foi o problema. Aí nós podemos apontar o John Rice, o Bob Jones e o Carl Intieri como a ala radical do movimento. Eles insistiram no que se chamava de separação bíblica, a recusa de convivência ou cooperação com outros cristãos que, embora conservadores, convivessem ou cooperassem com outros que não fossem conservadores no mesmo grau padrão. Então, é assim, o que eles têm também não é ruim, né? Se a pessoa não tem certos valores, você se separa deles. Mas até que ponto você se separa deles é um problema, porque para esses grupos, então vamos dizer assim, eles não acreditam no pré-milenismo. Nós vamos ver assim, que Jesus vai ter um reino de 1000 anos aqui na Terra. Não acredito nisso, então não se envolva com eles. Se você não é exatamente assim, não se envolva com eles. Então eles foram muito radicais. Existem esses grupos até hoje, tá? Existem alguns grupos até hoje que ele não se mistura de jeito nenhum. Não estou falando de grupos como Congregação Cristã do Brasil, que é outro problema, o Deus é Amor, que é outra questão. Mas existem grupos já de igrejas mais históricas, tá? Que eles são radicais. Por exemplo, eles só aceitam determinada tradução da Bíblia. Se você usa outra tradução, ele não aceita. Então, são grupos muito radicais. Não significa que estão errados, mas significa que acaba impondo algumas barreiras que às vezes não são saudáveis, tá? Um exemplo, aí vamos lá aqui, talvez o exemplo aqui vai ficar muito claro para vocês. Um exemplo é o famoso da sua atitude radical, foi o afastamento do jovem evangelista Billy Graham nas décadas de 1940 e 1950. O fato dele se envolver com protestantes não fundamentalistas e outros trouxe separação por parte deles. Os defensores mais moderados da ortodoxia protestantes e os herdeiros do pietismo ortodoxo adotaram o rótulo de evangélicos para se autodefinir. Então, só para você ter ideia, eles chegaram a se afastar até do Billy Graham. Por quê? Porque o Billy Graham, muitas vezes, nas suas cruzadas, no seu trabalho evangelístico, ele se aproximava de grupos que não criam exatamente daquela forma, né? Não eram ponto a ponto ali, concordantes com aquilo. Não, então não serve. Billy Graham não serve. Eles se afastaram do Billy Graham. E aí essas pessoas que tinham a Bíblia como seu fundamento, as pessoas que acreditavam nas doutrinas bíblicas fundamentais, elas acabaram se afastando desse movimento fundamentalista original e adotaram para si o título de evangélicos. Eles acreditam nos fundamentos, mas eles não são tão radicais em todos os pontos como eram os fundamentalistas, tá? Caso alguma coisa você não entenda, pode depois constar e a gente vai esclarecendo. Mas vamos lá. É importante falar desses livros, né, os fundamentos, 12 compilações de ensaios escritos por eminentes estudiosos protestantes conservadores, publicados em 1910.
patrocinados por um grupo de empresários cristãos, foram enviados milhares de exemplares gratuitamente, posso até dizer milhões, para pastores, líderes denominacionais, professores e até diretores da Associação Cristã dos Moços, tá? Que é a ACM, em todos os Estados Unidos. Então, você está vendo aqui, por que eu falo que era uma teologia militante? Não no sentido de agressiva ou violenta, nada disso, mas no sentido de que precisava um combate teológico. Então, deixa eu dizer, gente, hoje tem entrado na igreja muitas teologias que não são bíblicas, e a gente tem que lutar contra elas, a gente tem que expor, está errado aqui, aqui, aqui. Eles estão livres para... Nós temos liberdade religiosa, nós temos liberdade de crença, você crê no que você quiser, você acredita no que você quiser. Agora, eu preciso mostrar para as pessoas que essa é a fé bíblica, essa é a que eu vou seguir. Cada vez mais as igrejas têm que deixar bem claro aquilo que eles acreditam e por o caminho que eles vão caminhar aqui, tá? Mas vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Os primeiros volumes, aliás, o primeiro volume continha defesas do teólogo escocês James Orr sobre o nascimento virginal e de Benjamin Warfield sobre a divindade de Cristo, além da apreciação de um cônego anglicano canadense sobre a alta crítica da Bíblia. Os fundamentos ajudaram a galvanizar a resposta conservadora à teologia liberal e o evangelho social, que estavam conquistando popularidade e influência. Como reação, na década seguinte, vários cristãos antiliberais formularam listas de fundamentos da fé. Alguns pontos particulares entraram na lista como essenciais, e um deles foi o pré-milenismo. A gente vai falar disso aqui, mas eu queria chamar aqui a atenção para vocês. Então, esses nomes que você está vendo aí, o John Moore, o Warfield, né? Eles, o que eles vão falar? Você vê, eles vão falar de divindade de Cristo, eles vão falar sobre a divindade de Cristo, Jesus é Deus. Isso é fundamento da fé cristã, gente. Um vai combater a alta crítica, como nós vimos na aula passada, era uma crítica injusta e distorcida e preconceituosa das escrituras. Eles são muito inteligentes, têm muita cultura correta? Tem, mas isso não significa que eles tenham a visão correta para opinar da Bíblia, né? E o que aconteceu? Esses fundamentos, que esse aqui são os primeiros, houve outros falando de outros temas, eles serviram para o movimento, é isso que eu creio. Você vai observar que tem certas igrejas que eles têm a confissão de fé deles, porque começa a ter a confissão de fé justamente para você discernir aquilo que eu creio desses grupos liberais que começam a surgir e ir por caminhos completamente distorcidos, completamente fora daquilo que é o padrão de Deus. Então, o movimento fundamentalista, ele deixou para nós uma herança, mesmo que, no geral, eu posso dizer que a maioria das igrejas evangélicas, elas se afastaram do radicalismo, né? Elas se tornaram mais flexíveis em certos aspectos, isso não significa que elas perderam seus fundamentos. Nós continuamos sendo pessoas que têm fundamento naquilo que a gente crê. Nós temos solidez naquilo que a gente crê. É esse aqui. Eu diria assim, eu faço muito uma comparação nos muros que nós temos que ter. Nós temos que ter os muros, nós temos que estar guardados, temos que ter os nossos valores ali, porque senão, gente, a coisa... Por que cidades tinham muros? Senão qualquer pessoa entrava. Então, por que nós temos que ter muros de valores morais, princípios morais, muros de conceitos teológicos? Porque senão qualquer ideia entra e destrói. Então, nós temos que estar preparados e prontos para isso, né? Mas vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Tem muita coisa. O julgamento do macaco. O que isso significa e por que ele foi importante dentro do movimento fundamentalista? Então, aqui, resumindo isso aqui, ó, no dia 21 de julho de 1925, foi finalizado um dos casos mais rumorosos e filosóficos do judiciário norte-americano. Foi um julgamento que durou 11 dias e o primeiro a ser transmitido por rádio para o país inteiro. Também virou um filme de sucesso, O Vento Será a Sua Herança, de 1960. O chamado Julgamento do Macaco, Monkey Trial, foi a ação que o estado do Tennessee moveu contra o professor de biologia John Thomas Scopes, de 25 anos, acusado de ensinar a teoria da evolução em uma escola pública da minúscula cidade de Dayton.
os meios de comunicação deram enorme cobertura ao caso e ganhá-lo tornou-se uma obsessão para ambas as partes. Então, aqui, gente, é onde um caso que pouca gente conhece, né? Tá vendo que eu ouviu falar, mas eu passei muito o filme. O filme é um filme clássico, em preto e branco e dublado, tá? Mas foi um filme, para vocês terem ideia. Eu lembro que eu passei esse filme para uma classe de teologia minha, e passei no sábado de manhã, tá? E depois de uma vigília. Então, imagina assim, os alunos, depois de uma vigília, do sábado de manhã, ver um filme dublado em preto e branco. Mas eles não dormiram, gente. Eles ficaram ligados ao filme, porque o filme é muito interessante, tá? E a questão aqui é a seguinte: era proibido ensinar evolucionismo. Aquele professor, o Scopes, ele ensinou evolucionismo, ele foi processado, houve o julgamento, e esses julgamentos transformaram num verdadeiro circo, num verdadeiro teatro. Para vocês terem ideia, acho que vai falar aqui, deixa eu ver se fala aqui sobre os autores, está aqui, né? Só para você ver aqui, ó. Durante o processo, o juiz John Ralston não permitiu que o advogado Clarence Darrow, militante da União Americana pelas Liberdades Civis e um dos mais famosos oradores dos Estados Unidos, chamasse cientistas como testemunha em favor da teoria da evolução. Ao final, Scopes, que teve contra si outra celebridade, que era o advogado William Jane Bryan, um democrata candidato por 3 vezes a presidente dos Estados Unidos, foi condenado a uma multa de $100. Bryan fez uma defesa apaixonada do criacionismo. O juiz Ralston utilizou-se do bom senso no julgamento de tão longínquo caso, e não obstante o fato do júri ter apontado o professor Scopes como culpado, impediu que o veredito fosse cumprido em razão de erros técnicos no processo. A pena dele foi o pagamento de $100. Houve uma massiva cobertura do caso, e pelo fato de os melhores advogados foram contratados, dando para a cidade de Dayton uma visibilidade que jamais poderia ser alcançado de outra maneira. Como consequência do julgamento, cristãos e cientistas passaram a disputar com mais afinco a preferência da população. O movimento anti-evolucionista ganhou força e a pressão pelo ensino das ciências no colégio também. Na cultura, algumas peças de teatros e filmes foram produzidos com base no julgamento e nas suas consequências. Deixa eu só falar aqui, você vê assim, para você ter ideia, o advogado do lado dos cristãos, né, ele foi 3 vezes candidato a presidente dos Estados Unidos, então não era uma pessoa qualquer, e o outro também era. Então, a disputa ela foi, assim, muito acirrada mesmo. No final, o Scopes perde, qual foi a sentença dele? Pagar $100, não foi nada. Mas por que esse caso ele foi marcante? Porque a atitude dos cristãos, ela não foi boa. A atitude dos cristãos, muitas vezes, o colocou como pessoas ignorantes, como pessoas estúpidas, anticientíficas. Então, ficou muito ruim para a imagem deles. A partir daí, o movimento fundamentalista nunca mais foi o mesmo nos Estados Unidos, porque eles começaram a ser vistos com maus olhos, tá? Eles começaram a ser vistos com maus olhos. Existe um filme novo, eu acho que o filme se chama Uma História de Fé, alguma coisa assim. Eu vi há muitos anos que era uma tentativa de contar o caso de uma outra perspectiva. Por quê? Porque quem faz os filmes sobre esse caso são não cristãos. Inclusive, esse que eu estou indicando para vocês, né, E o Vento Será a Sua Herança, eu assisti esse filme, é interessante você assistir, mas você vai perceber no filme uma caricaturização dos cristãos. Então, o filme ele é feito para mostrar os cristãos como ignorantes mesmo. Ele distorce muita coisa ali, e foi muito ruim essa distorção que eles fazem, tá? Sutilmente ali é uma distorção muito grande. Então, não penso que é um filme a favor dos cristãos e contra o evolucionismo, não, tá? Mas só pegando aqui um ganchinho, você sabe que hoje você tem cientistas que eles rejeitam, cientistas mesmo, né? Que eles rejeitam a evolução e que eles querem ensinar o chamado design inteligente nas faculdades e escolas americanas. E não podem. Então, hoje a coisa se inverteu. Naquela época era proibido ensinar evolucionismo. Hoje é proibido ensinar qualquer coisa que não seja evolucionismo. Para você ver, assim, que o evolucionismo, o darwinismo,
ele é dogmático, ele é uma crença que, não aceito crença diferente da minha. A coisa foi por esse lado. Mas só para você entender por que esse momento, o julgamento do macaco, como ficou conhecido, né, Monkey Trial, ele acabou se tornando aí um divisor de água no movimento fundamentalista. A partir de então, ser fundamentalista virou assim, você é um ignorante. Não é, mas foi talvez a atitude dos cristãos que acabou levando nessa direção. Mas vamos lá, gente, vamos continuar aqui. E aí a gente tem que pensar, gente, nos pontos negociáveis. Que, digamos assim, é a raiz do movimento fundamentalista, a raiz desse movimento. Então, algumas coisas, eu separei aqui alguns pontos que são fundamentais e que a gente tem que ter na nossa mente. Se você quer, eu sou um cristão, isso aqui é fundamental. A primeira delas, inspiração verbal plena e única da Bíblia. O que nós queremos dizer com isso? É verbal. As palavras da Bíblia são inspiradas. Cada palavra da Bíblia é inspirada. Então, por isso que o ideal seria se a gente pudesse ler nas línguas originais, ter os textos originais, né? Do grego e do hebraico. É óbvio que a gente não tem. Mas, por isso tem que tomar muito cuidado com tradução, porque, às vezes, a pessoa usa qualquer palavra. Não, as palavras, elas são inspiradas por Deus. Segundo, plena. O que é plena? É toda a Bíblia inspirada, não é alguns trechos dela, não é algumas partes dela, toda. Até a genealogia, ela foi escrita sob inspiração divina. E terceiro, ela é única. Então, assim, a inspiração que alguém tem pregando, escrevendo um livro, não é igual à da Bíblia. Às vezes, nossa, mas hoje o pregador estava inspirado e aquilo que ele falou realmente foi tocante, foi abençoado. Isso é bom, mas não é igual à inspiração da Bíblia, porque a Bíblia tem uma inspiração única. Segundo, inerrância em todos os aspectos. O que é inerrância em todos os aspectos? No sentido assim, não é só as informações espirituais da Bíblia que estão corretas. As informações biológicas, as informações geográficas, as informações históricas, elas são errantes também, elas são certas também. E, por fim, a hermenêutica literal. O que é hermenêutica literal? Assim, não é... Claro que você faz aplicações do texto bíblico, você espiritualiza, isso faz parte da pregação e da exposição. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, que não é buscar um sentido oculto, é o sentido que está lá. Se o sentido literal faz sentido, você não busca outro sentido. O que está lá é o que é válido, tá? Então, isso aí, alguns pontos são fundamentais. Outros pontos fundamentais aqui do cristianismo conservador. Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, 3 pessoas distintas. Isso aqui faz parte da nossa visão bíblica, da nossa visão conservadora. Nascimento virginal de Cristo. Tem muita coisa para a gente falar, claro que aí entra em cristologia. Mas Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Pastor, mas claro, isso é normal. É normal, mas era uma das coisas que os liberais negavam. Por que os liberais negavam? Porque seria um milagre. Até eu acho que a gente pode pegar isso aqui para entender a mente do liberal, onde ele dá mais vazão à razão, à ciência, do que à Bíblia. Então, o que ele dizia é o seguinte, na natureza, para uma pessoa ser concebida, né, um ser humano ser concebido, é preciso que haja a semente do homem ser colocada na mulher, como tudo nessa vida. Isso é da natureza. Se isso é o que a gente aprende da natureza, então significa que Maria, para ter Jesus como filho, também precisaria ter uma semente nela, né? Se a natureza nos ensina que é assim, se a ciência mostra que é preciso que o útero seja fecundado para que um ser nasça, então Jesus também, Maria para ter Jesus como filho, precisaria ter sido fecundada. Aí a gente olha o seguinte, algumas coisas, né? Até uma coisa muito interessante, o C.S. Lewis fala. Você acha que naquela época eles não sabiam que para uma mulher ter um filho ela precisava ser fecundada por um homem? Claro que sabia, gente. O homem do século da era moderna, ele acha que ele descobriu a pólvora, que só ele sabia disso. É óbvio que eles sabiam também disso.
Eles sabiam dessa natureza. Por isso que aquilo era um milagre. Porque o milagre é justamente a quebra digo assim, do usual, do natural e a realização do sobrenatural. A gente não está negando que essa necessidade justamente é milagre porque não é natural. Mas o liberal, não, mas a ciência fala que tem que ter. Então, se a ciência fala e não teve, é porque aqui está errado. Então, só para você ver a distorção que eles têm. Queda. O ser humano é alguém que vive sob o efeito do pecado. Nós não somos o que nós deveríamos ser. Nós temos tendências ruins. É só você ler Romanos 7. O bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Então, aqui é muito importante para se entender que o liberal não leva em consideração a queda. E isso te dá uma visão do ser humano muito errada. Expiação vicária de Cristo. O que é expiação vicária de Cristo? Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Isso é base, tá? A expiação vicária de Cristo é base. Ressurreição e ascensão de Cristo. Jesus ressuscitou dos mortos. O que é a ressurreição dos mortos de Jesus? Ele venceu a morte, ele vive para sempre, ele está vivo, ele não morre mais, ele adquiriu a imortalidade e agora está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso nas alturas. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso nas alturas. Ele é Deus, no sentido que Deus é Deus, né? Não é no sentido simbólico, no sentido que ele era filho de Deus porque ele tinha uma comunhão especial com Deus, não é nada disso. Ele é Deus porque ele tem a mesma natureza que Deus. Gente, é isso que está na Bíblia. Ah, mas é difícil de aceitar Deus se tornando... mas é o que está na Bíblia. E essa é a revelação de Deus para nós, né? Então, aqui só para a gente caminhar nesse sentido aqui. Bom, falar aqui alguns pontos negativos positivos e negativos do movimento fundamentalista. Tudo tem seus pontos positivos, tudo tem seus pontos negativos, e a gente tem que conhecê-los aqui. Então, tá aqui, ó. Valorização das escrituras sagradas em sua inspiração e inerrância. Eu considero isso aqui, gente, uma das principais coisas que o movimento fundamentalista teve, porque tem fundamento. Nós vemos isso, inclusive, na primeira aula, tá? Uma declaração do Carl Henry. Se a Bíblia ela não é inerrante, como é que você sabe que o que está dito de Jesus lá não está errado? Não, gente, a Bíblia é inerrante. Então, essa valorização das Sagradas Escrituras, ela é essencial para ser cristão. Sabe? Não, a Bíblia é legal, a Bíblia é boa. Não é boa, ela é verdade. Ela é absolutamente verdade. Ah, mas eu não creio nisso. Eu te falo para as pessoas, aí o problema é seu, tá? Você não crê nela, ela tá mandando você crer. Ela está dizendo que se você não crer, vai ter consequências. Mas você não quer crer, um direito que você tem, tá? Outra coisa, sustentação dos pontos vitais do cristianismo bíblico. Lutar pela nossa fé. Pela fé, de uma vez por todas, entregue aos santos. Lutar por aquilo que a gente acredita. Não lutar no sentido bélico, não lutar no sentido agressivo, não lutar de uma forma violenta, não, mas lutar no sentido de é isso aqui que eu creio, pronto, e sustentar as nossas crenças. Rejeitar a enganosa teologia liberal, que eu vou dizer para você, a teologia liberal é uma antiteologia. É uma antiteologia. Ela não está ensinando nada sobre Deus. Ela está anulando o que você pode aprender sobre Deus. Ela é um verdadeiro engano. Como eu disse para vocês, né, eu evito às vezes usar o termo diabólico, mas eu fiquei muito impactado, porque a Ethel Lindemann, que foi de lá, ela usa isso, né, de uma maneira assim, muito, muito forte, porque sim, eu vou falar assim, é uma doutrina diabólica com erudição, né? Aí que é o problema sério, né? Às vezes as pessoas falam, se você falar isso, você está incitando ódio. Não, gente, os liberais têm todo o direito, são às vezes até boas pessoas, talvez seja melhor até do que eu, mas o que ele está ensinando não está certo, não, tá? Vamos lá. Exposição do engano da doutrina comunista em contraposição aos pressupostos cristãos. E aqui é um outro ponto que eu bato palmas para o movimento fundamentalista, tá? Por que eu bato palma para eles? Porque eles foram ferrenhos opositores ao comunismo, tá? Eles foram ferrenhos opositores ao comunismo.
A teologia liberal abraçou Marx, abraçou o comunismo, inclusive financiou revolução armada, tá? Para você ter ideia, em alguns lugares. Nós vamos ver isso em algum momento, tá? Então, esse é outro ponto positivo. Outro ponto positivo é forte ênfase missionária e evangelística. Então, os fundamentalistas, eles tiveram sempre essa visão de evangelizar, fazer missões, levar o evangelho para o mundo. Sempre foi muito forte com eles também, tá? E vamos aí também aos problemas do movimento. Quais foram? Produção de sistemas completos, como é o caso do dispensacionalismo, onde se deveria crer no sistema inteiro. Caso contrário, seria uma herege. Isso aqui é interessante. Por exemplo, eles criavam um sistema com tudo que você deve crer, ponto por ponto. Se você não cresce num ponto desse, você já te anulava como cristão, né? Então, esse foi um problema. Tem até uma experiência aqui, quando eu estava participando de uma live de escatologia, onde eu menciono Mateus 24, 14, como um dos sinais que a volta de Jesus estava perto, porque lá diz que o evangelho ia para todos os povos da terra. E aí uma pessoa disse assim, não, mas isso só vai acontecer durante a grande tribulação, você não entende nada de escatologia, eu não vou mais seguir vocês. Então, esse radicalismo em pontos, em detalhes, geralmente foi uma característica do movimento fundamentalista, tá? Disputa em termos em pontos não fundamentais, temas que não eram fundamentais, tá? Radicalismo com relação à ciência, que acabou, às vezes até a ponto, gente, de serem mesmo anti-intelectuais, né? Ser contra o estudo. Essa inflexibilidade dele, contendas e divisões sobre pontos não essenciais. Tudo são características negativas do movimento fundamentalista. Mas deixa eu dizer para vocês, e eu louvo a Deus, porque quando o evangelho vem para o Brasil, ele vem com essas pessoas que tinham esse apego à palavra, à verdade de Deus, e graças a Deus, a grande maioria dos missionários que vêm para o Brasil, eles são fundamentalistas, eles são pessoas ou evangélicos, né, que entendiam o valor da palavra de Deus, não eram liberais, e isso foi importante, porque os liberais também fizeram missões, gente, mas tudo que eles fizeram foi levar para o mundo, infelizmente, conceitos enganosos e distorcidos do que é a palavra de Deus. Eu vou dar uma caminhada rápida agora aqui, para os principais representantes. Talvez não leia tudo a respeito deles, mas para vocês conhecerem um pouquinho. Está aqui, um deles é o que vai ter um papel muito importante, que é o Charles Hodge, tá? Ele era da chamada Escola de Princeton e conhecida por sua teologia sistemática em 3 volumes. Até hoje, a teologia sistemática do Hodge está lá, né? Ele estudou em Princeton, na Alemanha, onde teve contato com a teologia liberal e percebeu seus perigos. Então, não é que ele não conhecia, ele conhecia. Então, ele era um calvinista radical e defendia ferrenhamente a inerrância das escrituras e a interpretação literal. Foi inimigo ferrenho da crítica bíblica. Então, parabéns aí para ele. Para ele, a Bíblia era a revelação proposicional de Deus para a humanidade e correta em todas as áreas que se pronuncia. Exerceu grande influência sobre os círculos teológicos americanos, publicava seus artigos na revista de Princeton, que ele mesmo criou. Passou toda a sua vida ensinando na Universidade de Princeton. Vamos lá. Gransham Machen, que eu já mencionei ele, foi um aluno de Benjamin Warfield, no seminário de Princeton, e lá ensinou o Novo Testamento de 1906 até 1929. Após a morte dele, tornou-se o sucessor lá em Princeton. Travou imensa batalha contra... Olha que bonito, gente. Travou imensa batalha contra a teologia liberal e neo-ortodoxa dentro da sua denominação e também fora dela. Ele era um erudito conservador que estudou o Novo Testamento e teologia nas principais universidades da Europa antes de vir para Princeton. Então, ele tinha o conhecimento de toda a teologia liberal. Seus oponentes teológicos liberais não conseguiram encontrar nenhuma falha em sua erudição e nem demiti-lo, taxando de obscurantista demente, como costumavam fazer com outros fundamentalistas. Gente, só para você ver, já naquela época, qualquer pessoa que não concordasse com a teologia liberal, olha o termo aqui que era usado, era chamado de um obscurantista demente, tá?
O livro dele, Cristianismo e Liberalismo, publicado em 1923, foi uma sensação entre o público. Até hoje, esse livro é publicado pela editora Shed, tá? Esse também é um nome forte, do Benjamin Warfield, um dos principais nomes de Princeton, onde estudou e mais tarde lecionou. Insistiu na inerrância dos autógrafos, que são os livros originais, né? Pelo que muitas vezes ele foi criticado. Foi um notável erudito e professor do Novo Testamento, sendo muito habilidoso nas áreas da patrísticas, da história eclesiástica e da teologia reformada. Se opôs ferreamente à teologia liberal e às reivindicações dos credos. Obra de destaque dele: Introdução à Crítica Textual do Novo Testamento, o Evangelho da Encarnação, o Senhor da Glória, o Plano de Salvação. Escreveu numerosos artigos que foram publicados em 10 volumes. Olha a obra dele. E o Scofield, gente, que ficou famoso pelo dispensacionalismo, tá? Então, existe até hoje a obra, a Bíblia anotada por Scofield, até hoje ela é editada e vendida, e ela foi muito popular, porque foi a primeira Bíblia protestante com anotações, então todo mundo comprou, e por causa de sua visão também dispensacionalista, que é uma linha dentro da teologia ortodoxa, da teologia clara que foi divulgada por aí. Então, tem todo um aspecto aí. Bom, acho que aqui já está bom, né? Já deu para a gente ver um pouquinho. Está aqui já, aqueles que quiserem me acompanhar, ficar muito feliz se você se inscrever lá no meu canal. Vou ficar muito feliz se você me seguir nas redes sociais aí também. Vou ficar muito satisfeito. Queridos, terminamos por aqui mais uma aula. Muito obrigado a você. Deus abençoe. Temos ainda uma caminhada aí com teologia contemporânea, mas sabendo que tudo aquilo que hoje, você vê assim, no palco ainda está a teologia liberal, no palco ainda está o fundamentalismo, não talvez com radicalismo, mas pessoas que defendem a doutrina bíblica, a Bíblia como palavra de Deus, e isso é essencial. Deus abençoe e até a próxima aula. Precioso Jesus, aos teus pés aqui